Vinheta na tela é o quadro Fala Defensoria na área, hoje abordando o tema saúde. Nós vamos falar sobre o acesso a medicamentos pagos pelo Estado. Esse é um dos temas mais complexos e importantes da saúde pública no Brasil. Em um marcado por desigualdades, país marcado por desigualdades socioeconômicas, desafios estruturais no sistema de saúde. Então, entender como são oferecidos esses tratamentos essenciais à população é fundamental. E a Defensoria Pública é um dos caminhos para que as pessoas mais vulneráveis, com doenças graves ou raras, encontrem a garantia efetiva de seus direitos. Para falar mais sobre o assunto, o quadro Fala Defensoria de hoje conversa de forma remota com a defensora Daniela Batalha Tretel. Ótimo dia, Daniela. Seja bem-vinda. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos e todas. Ótimo dia, nós que agradecemos a sua presença no quadro de hoje. Começa explicando para a gente o que está previsto nessa distribuição gratuita dos medicamentos. Basicamente, como pode ser conferida essa lista, quem tem direito a eles? É importante que todos saibam que a saúde é um direito fundamental que passou a ser previsto na Constituição desde 1988, e essa Constituição ela estruturou o Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, nosso conhecido. O SUS tem uma série de princípios que o regem, entre eles o princípio da universalidade e o princípio da integralidade. Isso significa que qualquer pessoa pode acessar o SUS, diferente de ela ser rica, pobre, de ela ter ou não, ser ou não brasileira, se ela reside aqui no país, ela pode acessar o SUS. Além disso, um dos princípios que regem o SUS é a integralidade. A ideia de integralidade é a ideia de que a pessoa pode acessar a tudo que é necessário para que se previna doenças, né? É importante que a gente olhe saúde não só como doença, mas a partir do momento em que a pessoa tem um problema de saúde, tudo que é necessário para que ela tenha qualidade de vida e, se possível, né, dentro do quadro dela, para que ela atinja a cura. E aí isso envolve também o acesso a medicamentos, a procedimentos, tudo que é necessário para que essa saúde se restabeleça ou para que o quadro tenha, garanta, né, tenha uma melhora e a pessoa tenha uma melhora na sua qualidade de vida. Medicamentos, ela é constantemente atualizada, né? O que baliza esses medicamentos que podem entrar ou sair dessa lista? Existe uma grande discussão e controvérsia sobre que medicamentos que as pessoas podem acessar, né? A gente sabe que sempre quando a gente discute acesso a medicamentos, a gente está de um lado falando da garantia de saúde integral e de outro falando-se na possibilidade, né, financeira do Estado em fazer esse pagamento. Então, para que haja uma uniformização de quais medicamentos, em regra, serão fornecidos, existe a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, é a RENAM. É uma lista de medicamentos que, por categoria de medicamento, estão ali previstos. Olha, para determinado tipo de patologia, de doença, a primeira escolha é esse medicamento, a segunda escolha é um outro medicamento. Além dessa lista de medicamentos, nós temos complexidades diferentes de problemas de saúde. E há casos de especialização, de alta complexidade, em que é necessário se detalhar se aquele medicamento ele é fornecido, em que circunstâncias, para que doenças, e esses são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, para saber se aquele medicamento está listado como um medicamento que é padronizado pelo SUS, a gente tem que consultar essa lista, a Rename, e também os protocolos clínicos. A Rename, ela é sempre atualizada e a cada 2 anos ela passa por uma consolidação das suas atualizações. Além disso, o fato de um medicamento não estar listado como um medicamento que foi incorporado às listas do SUS, aos protocolos clínicos, à Relação Nacional de Medicamentos, isso não significa que esse medicamento não é acessível, né? São os medicamentos não padronizados. O que é isso? São os medicamentos que eles estão registrados no Brasil, na Anvisa, então é um medicamento que está no mercado brasileiro, mas que ainda não foi incorporado como um medicamento que ordinariamente é fornecido pelo SUS. E esses medicamentos são os medicamentos que muitas vezes geram judicialização. Então nós temos, na verdade, 3 grandes categorias de medicamentos quando a gente fala de acessar medicamentos.
primeiro, os medicamentos padronizados, que estão listados na Rename, tem protocolo clínico. Segundo, os medicamentos que são registrados no Brasil, mas que ainda não estão listados, são os medicamentos não padronizados. E a terceira categoria, que é uma situação mais complexa, que são os medicamentos experimentais. São os medicamentos que não estão aqui no Brasil ainda, que não estão registrados aqui no Brasil ainda, mas que tratam algumas doenças e aí tem uma demanda pelo acesso. E aí essa lista hoje é composta, por quantos medicamentos? Olha, eu não sei te dizer exatamente quantos medicamentos são, mas são milhares, né? E tanto a lista quanto os protocolos clínicos, eles listam. Muitas vezes a gente tem um medicamento que está incorporado, mas para a doença A e não para a doença B. Existe também um comitê dentro da estrutura do Ministério da Saúde, que é a Conitec, que é um comitê que está sempre analisando a incorporação de novos medicamentos. Também analisando para que doenças. Então, essa é uma lista dinâmica, né? Mas são milhares de medicamentos e milhares de situações em que eles podem ser fornecidos. E quais são aí os principais motivos hoje que levam a população a recorrer a essas medidas judiciais também para ter acesso a esses medicamentos? A gente tem várias situações que devem ser consideradas, né? Primeiro, são questões estruturais. Quando a gente fala de SUS, nós estamos falando de todo um sistema de descentralização de fornecimento de medicamentos. E tem também alguns combinados de quem vai comprar. Quem vai comprar, quem vai fornecer. Lógico que aponta ao município ou às farmácias especializadas do estado que vão ter o contato direto com o cidadão. Mas muitas vezes o combinado é que a União, lá o governo federal vai fazer a compra. Então tem alguns problemas, muitas vezes, de medicamento que é incorporado, está dentro da lista do SUS, mas quem tem que comprar não comprou, seja o Estado, seja a União, muitas vezes por conta realmente de custos, problemas em licitação e assim por diante. Além disso, nós temos essa questão dos medicamentos não incorporados, Então são medicamentos geralmente para doenças mais complexas, que já estão sendo receitados, já estão sendo vistos como viáveis para tratar algumas doenças, mas que ainda não passaram ali pela Conitec, que é aquele comitê que analisa a incorporação de tecnologia, não estão ainda na lista de medicamentos nacional, não tem protocolo clínico. Ou tem protocolo clínico, mas para tratar outra doença, e não aquela da qual padece o cidadão. E aí tem uma discussão judicial para que esse fornecimento do medicamento ocorra indiferente de estar listado pelo SUS ou não. As questões mais complexas, como eu disse, são aquelas dos medicamentos que ainda não estão no Brasil. Eles estão no Brasil, mas eles não estão formalmente no Brasil. Então tem que importar, são medicamentos experimentais, não há muitas vezes ainda uma certeza com relação à evidência científica para acessar esses medicamentos. E muitas vezes essas discussões acontecem com relação às doenças raras, que são aquelas doenças que não há uma grande prevalência na população, e por conta disso, muitas vezes o tratamento e a incorporação desses medicamentos para essas pessoas é negligenciado. Então, assim, a gente tem várias situações que geram a judicialização, inclusive também a maior informação das pessoas hoje, Então, a gente tem também esse fator que deve ser considerado, Hoje as pessoas têm mais acesso à informação e ficam menos conformadas com o não, quando precisam acessar algum medicamento. E a Defensoria tem observado uma crescente, um aumento significativo na procura por esse tipo de judicialização, por esse tipo de serviço prestado pela Defensoria? Sim, com certeza. A Defensoria atua numa série de temas, que são esses temas do dia a dia, E, com certeza, o acesso a medicamentos é um tema que tem uma judicialização crescente e isso impacta também na Defensoria Pública. O que é interessante da gente perceber, quando a gente está falando de uma situação em que a Defensoria Pública judicializa uma questão, nós estamos falando necessariamente de pessoas que judicializaram, mas tem uma família que tem uma renda máxima total de até 3 salários mínimos, em alguns casos de 4 salários mínimos. Então, nós estamos falando de pessoas necessariamente vulneráveis economicamente, que estão buscando o SUS e são aquelas pessoas que mais necessitam, Então, a Defensoria Pública, lógico, a gente tem também, tem um aumento da judicialização, a gente tem ações
que estão relacionadas a situações de medicamentos não padronizados, algumas situações de doenças raras, mas também muitas vezes está faltando o básico ali no dia a dia no postinho de saúde, né? Então a gente consegue ver, quando a gente vê o perfil de judicialização da defensoria, que como muitas vezes o público mais frágil, o cidadão mais frágil, ele é afetado pelas dificuldades da política pública. Então, eu sempre falo, né, que a judicialização pela Defensoria Pública de Medicamentos tem que ser olhada com muito carinho, porque a gente está falando da população mais vulnerável e daquela que necessariamente precisa do SUS. Inclusive, tem umas discussões hoje nos tribunais superiores, em algumas situações de medicamentos não padronizados, que as pessoas têm que provar que não têm condições de adquirir os medicamentos. E quando a gente fala de judicialização pela Defensoria Pública, eu sempre defendo. A pessoa já passou por uma avaliação econômica e ela tem uma renda familiar que definitivamente ela não tem condição de pagar milhares de reais por uma medicação. A gente está falando de realmente acolher a pessoa que é mais frágil social e economicamente. E qual que é o processo para que essa pessoa possa conseguir, né, esse medicamento ou possa entrar com esse processo judicial? Imagino que tenha aí relatórios médicos, né, uma série de exames também que devem ser comprovados. Isso. Cada vez mais existe uma exigência de que haja uma judicialização mais cuidadosa. Então, a gente tem que partir do seguinte pressuposto: o SUS tem que fornecer as medicações, né? Então, a primeira prova que a gente tem que ter para poder ir para o judiciário, né, a primeira condição fui pelos caminhos corretos, tenho a prescrição da medicação, tenho o relatório médico que indica, olha, esse medicamento aqui é necessário, ele é um medicamento não padronizado, mas aqui os medicamentos que estão na lista do SUS não funcionaram, então tem que ter o relatório médico, tem que ter a prescrição, tudo muito recente, e tem que ter o não administrativo. O Poder Judiciário, ele nunca vai apreciar questões em que o não administrativo não aconteceu. Então, muitas vezes, as pessoas até lamentam, e eu entendo, né, que tem uma burocracia para poder acessar esses medicamentos. Mas é necessário para a gente provar ali para o juiz e para a juíza que o não aconteceu. Então, assim, existe hoje um relatório médico que é necessário, um pedido médico, quando os medicamentos eles são medicamentos mais caros, que é um formulário específico da Secretaria de Saúde que tem que ser preenchido, e tem que ter realmente o não administrativo. Então, quando a pessoa chega na defensoria, muitas vezes o não é verbal, chegou lá na farmácia especializada, o pessoal falou, tá faltando medicamento, mas não tem uma documentação, a primeira coisa que a gente faz é oficiar para tentar resolver administrativamente. Muitas vezes a gente consegue isso administrativamente, mas se não resolver, ter um não formal, porque esse não é pressuposto para a ação judicial. Então, a prescrição também, ela é fundamental, e esse relatório médico cuidadoso. A gente sempre fala para os profissionais de saúde também, para que tenham esse cuidado de designar claramente qual é a doença, de por que os remédios que são os mais comuns não funcionaram, de por que a necessidade de determinada marca, se tem uma alergia, se já tentou, por que não deu certo. Tudo isso é necessário para a gente poder fazer uma ação robusta e conseguir realmente o medicamento que está sendo pleiteado. E para a gente poder finalizar, qual o período geralmente de concessão desses medicamentos também? Imagino que não seja eterno, né? Essa questão da população conseguir retirar ou conseguir esses medicamentos. De tempo em tempo, devem ser levados novos relatórios, novos exames para continuar comprovando a necessidade? Isso vai depender muito de como a ação judicial tramitou e como a ordem judicial se deu, né? E também é lógico, né? As receitas, elas têm prazo máximo de validade de 6 meses. Então, como qualquer medicação que você vai adquirir, é necessário uma renovação das receitas, mas a ordem judicial, ela permanece, né? Então, a ordem judicial é para fornecer o medicamento, mas aquele requisito essencial para que a pessoa possa tomar uma medicação continua, que é o médico dizer, através de uma receita, de que ela necessita ainda dessa medicação, né? Então, realmente é necessário renovar receitas por determinado período, né? Daí, de acordo com o que é exigido ali administrativamente,
para que a medicação continue sendo fornecida normalmente. Agora, a ordem judicial, enquanto ela não é cassada, enquanto ela não é revogada, ela permanece. Daniela Batalha, no Estúdio Alesp de hoje. Foi um prazer. Muito obrigada, Daniela.